Olá, seja bem-vindo ao curso sobre aplicação da Instrução Normativa em Método NR, que especifica os critérios e os métodos para classificação de edificações residenciais quanto à sua eficiência energética, visando a etiquetagem de edificações. Meu nome é Arthur Camimura e este é o módulo 2 deste curso. Dando continuidade ao módulo 2, que são os critérios para a classificação da eficiência energética das áreas de uso comum, finalizaremos agora as aulas com a apresentação do cálculo do consumo energético dos demais equipamentos não incluídos nos sistemas avaliados anteriormente, e também o cálculo do consumo energético total e a classificação da eficiência energética das áreas de uso comum da edificação exemplo analisada até aqui. O consumo dos outros equipamentos elétricos, como descrito anteriormente, deve ser considerado, mas a sua eficiência energética não é avaliada. Também é importante notar que o mesmo consumo deve ser contabilizado pelas condições real e de referência. No caso dessa edificação exemplo, também deve ser tomadas as horas de uso diário e os dias de ocupação por ano de cada ambiente para que sejam multiplicadas as potências de cada um dos equipamentos por essas horas de uso diário e dias de ocupação por ano, resultando então nos seus consumos. Nessa edificação exemplo, tem-se equipamentos na academia e no salão de festas. A academia tem 49,08 metros quadrados, densidade de potência de equipamento de 20 watts por metro quadrado. Como não foi feito um levantamento detalhado, esse valor é obtido na tabela G2 da NR, então é um valor padrão para as áreas de uso comum, pode ser utilizado. Então, 49,08 vezes 20 watts por metro quadrado, vezes 6 horas de uso por dia, vezes 200 dias de uso por ano, dividido por 1.000 para a transformação em kWh/ano, tem-se 1.177,92 kWh/ano de consumo desses equipamentos na academia. Para o salão de festas, a área é de 61,46, então a potência instalada multiplicando a área vezes a DPE, vezes as horas de uso por dia, vezes os dias de uso por ano, resulta em 737,52 kWh/ano. Então, o consumo total de equipamentos é de 1.915,44 kWh. Também, para essa edificação, foi feita uma estimativa da parcela de geração de energia renovável que atende às áreas de uso comum. Na edificação pode existir, por exemplo, uma parcela que atende às edificações em si, as unidades habitacionais, e uma outra parcela que atende às áreas de uso comum. Isso deve ser determinado pelo projetista. Nesse exemplo, foi feita apenas uma estimativa para exemplos didáticos. Considerando, por exemplo, que essa edificação é localizada em São Paulo, considerando 20 metros quadrados de módulos fotovoltaicos policristalinos, com 23 graus de inclinação, orientados a norte, tem uma geração estimada de 3.900 kWh/ano. Resumindo então, mais uma vez, a classificação de eficiência energética das áreas de uso comum deve ser tomado os consumos de todos os sistemas das áreas de uso comum para o sistema de iluminação, bombeamento, elevadores, ar-condicionado, aquecimento de água e equipamentos, tem-se o consumo de energia elétrica, e apenas para o sistema de aquecimento de água pode-se ter consumo de energia térmica, que nesse caso será igual a zero, porque não consideramos sistema de aquecimento de água. Deve ser somado o consumo de equipamentos, então multiplicado pelos fatores de conversão de energia elétrica em energia primária e de energia térmica em energia primária. E também geração de energia renovável deve ser subtraída. Para o caso da condição de referência, toma-se os mesmos sistemas, sem qualquer tipo de sistema com energia térmica e sem, mais uma vez, repetindo, a redução de potenciais de geração de energia renovável. Então, para essa edificação, o consumo de energia final, então, de todos os sistemas, na condição real, somando os sistemas anteriormente apresentados, é de 3.329,96 kWh/ano, na condição de referência é de 24.750,98 kWh/ano. Esses consumos são, então, devem ser então multiplicados pelos fatores de conversão de energia elétrica em energia primária, para que seja então calculado a redução do consumo de energia primária entre a condição de referência e a condição real, e será feita então a comparação com a escala de eficiência energética das áreas de uso comum. Então, o consumo de energia primária na condição real é a multiplicação do consumo de energia elétrica vezes 1,6, que é o fator de conversão de energia elétrica em energia primária. Não existe energia térmica, mas se existir, seria multiplicado por 1,1, que é o fator de conversão de energia térmica em energia primária. E é subtraído, então, a geração de energia renovável e é multiplicado pelo fator de conversão em energia elétrica, resultando então um consumo de energia primária de 15.087,93 kWh. Para a condição de referência, então, existe apenas o consumo de energia elétrica, é multiplicado
esse consumo 24.750 vezes 1,6, que é o fator de conversão de energia elétrica em energia primária, então resultando em 39.601,57 kWh de consumo de energia primária para condição de referência. A redução, então, aplicando na equação, que considera o consumo de energia primária condição de referência e condição real, é de 61,9%. Esse 61,9%, quando comparado à nossa edificação, que é uma edificação com mais de 20 unidades habitacionais e tem mais de um elevador, e essa 61,9%, a redução do consumo, é maior do que os 30% exigidos para a classificação A, então temos classificação A da nossa edificação. E com essa videoaula finalizamos o conteúdo gravado referente ao módulo 2. Antes de iniciar um novo módulo, é importante que você leia todo o texto da NR referente ao anexo apresentado nas videoaulas desse módulo. Depois de ler o texto, abra o manual da NR e acompanhe os exemplos ilustrados do anexo G e do item 9, referentes às áreas de uso comum. Depois de estudar o texto e o manual da NR, é hora de resolver um exemplo de aplicação. Na quinta-feira nos encontraremos para a aula síncrona, quando o exemplo de aplicação resolvido será apresentado. Ao final desta aula, os tutores responsáveis pelos módulos ficarão disponíveis para tirar todas as suas dúvidas. Obrigado e até lá!